pânico. E assim, eu tenho tantos problemas ainda pra resolver e eu penso, cara, uma experiência, uma consagração como essa ainda não é o suficiente. Eu gostaria de tomar inúmeras outras vezes ainda. Eu conversei com um psiquiatra e, tipo assim, ela falou o medo que ela tem de pessoas tomarem ayahuasca, né? Algumas religiões até têm esse cuidado também, tem uma pesquisa prévia ali, porque se tiver algum quadro de esquizofrenia na família, coisa do tipo, e a pessoa tomar ayahuasca, aquilo ali pode surtar a pessoa, desencadear né? coisas bem ruins. Desencadear coisas ruins, né? E essa psiquiatra já viu isso daí, né? Só que... E ela até falou, cara, eu considero o ayahuasca uma droga, né? E aí eu conversando com ela, eu falei, cara, eu acho que não é uma droga. Ela, não, é uma droga, é alucinógeno, não sei o que e tal. Eu falei, velho... Vicia ou não vicia? Vicia ou não vicia? Não vicia. Ayahuasca não vicia. E ela falou, realmente, os meus pacientes não têm fissura na ayahuasca. E pelo contrário, igual o padre Fábio falou, todas as pessoas que eu conheço que tomaram ayahuasca, elas foram diminuindo as doses no decorrer do tempo, cada vez que elas tratavam mais o problema delas. É a mesma coisa com cogumelo. Vou tratando meu problema, vou diminuindo, até chegar um dia, pô, não preciso mais. Tô de boa, né? E eu conversei com um cara, ele falou que, tipo, e que eu até te falei dele que é um estudioso da ayahuasca, né? Ele falou que a ayahuasca tem uma diluição dela, que se você diluir ela muito mesmo, a ponto de fazer o mel dela, tipo 1:20, o que ninguém faz, tem gente que faz 1:2, 1:5, no máximo 1:10, né? E eles fazem isso, as religiões fazem essa diluição fraca para que você volte. É como se você tivesse uma necessidade, preciso retornar e tomar novamente. Então é droga. Mas quando você faz o 1:20 na pessoa, que é o mel, é uma vez só. É uma vez só que o cara toma. E assim, também tem a questão de que às vezes tu nem tá preparado para tomar altas doses, né? Às vezes é demais para uma pessoa que ainda não teve experiência. Então, assim, uma coisa que eu costumo recomendar no meu canal. Pessoas que têm borderline, que têm esquizofrenia ou bipolaridade e talvez até mesmo na família, histórico familiar disso, não pode tomar, certo? Aí a pessoa ainda não tem certeza se ela pode tomar ou não, se tem alguém na família. Vá fazendo testes com microdose com cogumelo, por exemplo. Porque eu tomo antidepressivo, né? O ideal é que a pessoa não esteja tomando antidepressivo na hora de tomar cogumelo ayahuasca. Aí tu fica 1 ou 2 dias sem tomar, aí tu vai lá e toma. Porque pode gerar uma crise de serotonina. Muita serotonina, e aí pode desencadear algumas coisas ruins. Então, eu fico 1 ou 2 dias sem tomar. Só que, veja só, eu comecei aos poucos. Há muitos anos atrás, eu tomei um chá de cogumelo com amigos meus em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eles colheram depois da chuva, no esterco das vacas, se não me engano. E aí fizeram uma espécie de chá que era de uma cor de vinho, assim, era bem forte. Aí eu tomei, mas assim, foi muito diluído. E, cara, eu lembro até hoje de como eu fiquei não tão sensível sensorialmente, eu fiquei mais do que o normal, eu fiquei um pouquinho chapada, mas como eu fiquei morta fisicamente depois. Morta. Em que eu tomei algo muito diluído, mas eu passei horas e horas jogada assim no sofá, sem conseguir me mexer. E foi bem diluído. Eu não conseguia nem pegar uma colherzinha de sobremesa pra tomar, comer um brigadeiro, entendeu? Não conseguia. Tomei novamente, alguns anos depois, a mesma coisa. Fiquei morta, mas menos. Então, eu acho que eu fui desenvolvendo um pouco de resistência física também, com a substância. E aí, a cada vez que eu tomava uma dose maior. Aí até que eu comecei a usar cogumelo com um amigo meu aqui em São Paulo, mas não com cultos, não com uma espécie de auto-hipnose, sabe? Só que, cara, depois que eu tomei com ayahuasca, porra, eu achei um desperdício, assim. Eu nunca mais tive vontade de usar cogumelo que e é a diferença ayahuasca sem um culto, cara, porque impossível. o efeito é totalmente diferente. O que é a diferença do cogumelo para ayahuasca? Cara, Eu falo o efeito, o que acontece? então, as minhas experiências foram muito semelhantes, mas eu acho que a ayahuasca é muito mais intensa. Ela te leva muito fundo. Tipo, muito fundo e dura mais tempo também. Mas eu não sei se isso faz muito sentido. Pode ser que seja
como eu poderia dizer, projeção minha, porque eu já li sobre essas distinções. Mas toda vez que eu uso cogumelo, e com culto, com auto-hipnose, através de narrações, eu tenho insights espirituais e psicológicos. Muito profundos também. Mas assim... Mas depois que você experimentou a ayahuasca... Depois que eu experimentei a ayahuasca e eu passei a fazer culto. Porque... Entendeu? A fazer culto. Porque a ayahuasca que te abriu essa porta. Essa porta na sua mente. E sabe uma coisa que eu achei bizarro? Eu comecei a sentir isso não só com cogumelo, com ayahuasca, mas até com maconha. Isso que é bizarro. Antes de eu abrir essa porta, isso não acontecia. E teve uma vez... Ó, vou contar isso aqui pra vocês, que eu nunca contei assim no podcast. Eu acho que você consegue fazer isso sem usar nada. Eu acho que é possível, porque, olha só. Como eu disse, né? Eu sou ateia. Show, legal. Todo mundo sabe disso. Mas teve um dia que eu tava no Rio de Janeiro com amigos meus. Não é, não? Eu sou, sim. Eu tava com amigos meus no Rio. E eu tinha bebido bastante. Álcool. Tá. E aí a gente parou num show ao vivo de samba. Eu já tava mais pra lá do que pra cá, né? Já tinha entortado o caneco. E aí o cara começou a tocar um ritmo muito repetitivo. Muito repetitivo. E dá pra ver, assim, sentir que era macumba, tá ligado? Aquele ritmo de umbanda. E começou aquele negócio. E eu percebi, eu tô entrando em transe. Cara! Assim, o jeito que eu tava dançando e me movimentando era igualzinho de um terreiro. Você recebeu um espírito. Cara, foi tão absurdo aquilo, tanto que um amigo meu comentou, meu Deus, ela tá baixando um espírito aqui do lado, e o jeito de me movimentar era igualzinho, e eu me dei conta, e naquele momento que aquilo começou a acontecer, eu pensei, caralho, agora eu entendo. Agora eu entendi o que é baixar o santo num terreiro de macumba. E foi com bebida. Você acredita que isso é a mesma coisa que acontece em igreja evangélica? Sim, Quando o cara vai lá e põe uma música e um cheirinho é transe, e tal, é transe. E aí coloca a galera em transe e vai lá e de repente exorciza alguém. Então, eu tenho essa perspectiva de que é tudo um fenômeno natural, que foi gerado pela substância e também através do transe por causa da música. Mas lembra que essas pessoas não tomaram nada. Sim, essas pessoas não tomaram nada. Então dá pra você fazer isso sem tomar nada. Só que eu acho que a pessoa ela tem que ter uma propensão natural. Sim, entendeu? Sim, Porque eu fiquei na igreja muitos e muitos anos e eu nunca entrei em transe. Mas foi depois da ayahuasca, sim, porque a ayahuasca, ela te colocou em transe, porque foi uma porrada que abriu uma porta em você que te fez você acessar seu inconsciente que você nunca tinha acessado. Eu nunca tinha chegado lá. Nunca tinha acessado. Agora você sabe o caminho. Você sabe aonde que é a maçaneta pra você abrir a porta. Não, e qualquer coisa te deixa lá. Porque tu também começa a desenvolver um certo controle do caminho durante a experiência. Então, hoje, se tá indo pra um lugar que eu acho que não tá sendo muito bom, eu desvio. É bizarro, tu desenvolve uma capacidade, uma autonomia maior do teu direcionamento naquele momento, sabe? Mas assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com bebida, escutando uma música de macumba, de terreiro, foi absurdo pra mim. E também começou a acontecer com maconha, inclusive quando eu não queria. Teve um dia que eu tinha chapado real, assim, tipo, super, super chapado. E aí, de repente, eu tive um momento de clareza. Nossa, foi horrível, porque eu não tava esperando aquilo. Tipo, eu olhei e eu percebi que eu tava deixando inúmeros problemas de lado, sem resolver, empurrando com a barriga. Eu tava procrastinando as minhas coisas. Mano, eu pensei, que merda. Eu não tava esperando isso. Maconha nunca costumou me gerar isso, mas graças à ayahuasca destrancou. Mudou tudo, completamente, assim. Então, hoje em dia, eu tenho que ter um pouquinho de mais cuidado, assim. Eu quero usar pra relaxar ou eu quero ter momentos de clareza? Mas, pelo menos, eu tô mais preparada, que eu sei que isso pode acontecer. Você acredita nisso daí, Fábio Marinho? Nisso o quê? Que a ayahuasca pode realmente tratar uma pessoa, tratar os problemas de uma pessoa? Tem estudos científicos que comprovam isso. Inclusive, no Pará, teve um presídio que fez uma experiência com presos voluntários que se dispuseram a fazer o acompanhamento semanal com a ayahuasca. Eles tiveram uma resposta positiva de 100%. Eu já ouvi casos de pessoa parar de usar drogas. Assim, ó. O cara é viciado cientificamente em álcool, comprovado. Alcoólatra, o cara viciado em cocaína,
deu lá uma dose foda e o cara Eles parou começaram depois a fazer alguns testes também com pessoas que têm traumas muito difíceis de serem tratados. Sim. Como estupro, abuso sexual na infância e dependência do álcool, do cigarro. E as respostas costumam ser bem positivas. E, claro, com muito acompanhamento, porque são geralmente pessoas que estão sob testes e acompanhadas de um profissional. Processo terapêutico. Exato, durante um processo terapêutico mesmo. E bem controlado. Não é uma ideia de... A palavra me fugiu. Não é um entretenimento. Exato! Não pode ser visto como entretenimento. Exatamente. Não é festinha, não é rave. Justamente. É tratamento mesmo. Sim. E é prazeroso. Pra mim, embora em alguns momentos, eventualmente, possa me gerar sofrimento, ainda assim é muito satisfatório. Tu finaliza aquilo com uma sensação de dever cumprido, de prazer e de gratificação, sabe? É muito bizarro como isso acontece. Tu tem todos os choques, sabe? Tu encara os teus problemas, os teus medos, os teus traumas, mas ainda assim no final vale a pena. Pelo menos pra mim, Você valeu. acha que uma segunda sessão, imaginando que você tem uma percepção hoje de amplitude muito maior, né? E que foi o termo que a gente usou aqui, o cabeleiro, se não me engano, e você compadeceu dele, foi que alguém abriu uma porta e essa porta agora está aberta. Será que uma segunda dose não seria um efeito colateral de fecharem-se as portas? Já que você teve um resultado muito positivo. eu nunca ouvi falar disso. Seria uma perspectiva baseada em viés de disponibilidade. Eu nunca vi isso acontecer. Mas é possível, não acho que seja impossível. Mas pode ser que daí eu tome de novo e daí abra mais uma vez, não sei, né? Mas eu tenho tomado cogumelo e continuo porque aberto. eu tava pensando sempre assim, no remédio, no antídoto e no veneno. É sempre a dose, né? Psicanaliticamente, a gente tem que trabalhar da seguinte forma. Todo tratamento, todo acompanhamento psicanalítico, vamos colocar a experiência da ayahuasca, da espectro, como ela buscou como um tratamento. Da mesma forma que o meu paciente que chega no consultório, ele vai abrir portas do inconsciente. Para isso serve a psicanálise. Só que nós não deixamos a porta aberta. A gente abre, organiza o quarto, fecha a porta e sai. Porque se eu deixar a porta aberta, eu vou ter que dormir com o barulho dela batendo a noite inteira. Então, nenhuma experiência é saudável se ela passa deixando portas abertas. Entendi. Ela é saudável se ela abriu a porta, te deu tempo para você arrumar o quarto, sair e fechar a porta. Porque o que nos incomoda não é a porta aberta ou fechada, mas é a situação com que nós deixamos o quarto. Faz sentido. Arrumado ou não. Então, a experiência psicanalítica, o meu paciente, para mim não me interessa se ele abriu a porta, se a porta está fechada ou aberta. Me interessa como, em que situação, de que modo o quarto ficou. Porque o que vai me gerar os pensamentos mais tarde é justamente a desorganização ou organização do que ficou dentro, independe se a porta está aberta. Então, uma vez que você entra, organize o quarto. Depois do quarto organizado, saia e feche novamente a porta. Porque portas abertas geram barulho. Entendi. Eu acho que faz mais boa, sentido uma analogia de trancar e destrancar e abrir e fechar. Porque eu acho que até então a porta estava trancada. Hoje ela Que é o tá inconsciente. destrancada, mas fechada. Faz mais sentido. Porque você entrou, você consegue organizou entrar. as coisas. Nem tudo tá no lugar, ainda tem umas coisinhas que a gente precisa Claro, de colocar. naturalmente. Né? Mas a porta tá fechada. Eu tenho acesso a ela, ela está fechada, mas eu posso acessá-la a partir do momento que eu conheço o caminho. Você consegue Alguns de entrar no vocês quarto. já usou cogumelo, ayahuasca? Não, Nada? cabeleira já tomou chá de fita, né, cabeleira? Não. Não? Você Não cozinhei nada. Você tem cara mesmo, Nem Rodrigão. maconha? Hã? Nem maconha? A cara da Spec, mas nem Ah, por maconha. favor, né? Ah, Deixa de vai. ser mentiroso. Poxa, meus filhos vão ver isso. Velho. Seus filhos vão ver muita coisa, meu filho. Fumei maconha umas 7 vezes, eu acho, mas me fez muito mal. Assim. Sério? Todas as vezes? Ah, assim, sempre quando eu fumava, Com qual intuito? depois eu fumava no intuito de relaxar. Ok. Não, relaxar. Todas as vezes que eu fumei,
Eu falei, eu quero fumar pra depois relaxar. Eu quero chegar em casa, comer muito. Era o principal intuito, quero comer muito. Deu certo, Rodrigão. Deu. E depois eu queria dormir muito, relaxar, né? Só que, cara, as 3 últimas vezes, assim, foi uma bad tão grande, assim, que eu falei, cara, não vou mexer mais com isso, não. As últimas ou as primeiras? As últimas. Oh, ok. Foi uma bad muito foda, assim. Eu lembro de uma que eu e um amigo meu, a gente fumou, Tunico, né? E... Nossa, entregou o outro. Não, cara, sabe, Entregou outro maconheiro aí. Maconheiro do cara. Todo Não, mundo, tá? Meu filho vai saber, o filho dele vai saber também. Vai. Não, mas todo mundo sabe que é Um maconheiro. abraço, Tonico. Um abraço, Tonico. Mas aí a gente fumou e, tipo assim, eu falei, eu tenho que esperar a onda passar pra ir pra casa, né? E eu fiquei vagando na cidade, né? E doidão, assim. E eu lembro que eu fui pra um bar, a gente falou, vamos tomar uma cerveja num bar, né? Tomar uma cerveja num bar lá, vamos jogar uma sinuca. Cara, eu lembro que a gente ficou, tipo, umas 2 horas jogando a mesma ficha de sinuca, assim, ninguém matava a bola. A bola não caía. A bola, não, a bola não caía, assim, né? Ficou 2 horas e os caras em volta querendo jogar e a gente lá. Eu tô pensando, o que tá acontecendo? Não, Pior que eu amo esses exato. momentos da maconha, quando eu tô chapada, porque eu fico um tempão assim, ó. E o tempo não passa. E daí tem um momento que eu me dou conta, caralho, há quanto tempo eu tô aqui? Eu amo isso. Eu lembro que eu passei do lado nesse bar, eu passei do lado de um cara. Anestesia. O cara virou e falou assim, falou pra outro, né? Olha o que a droga faz com as pessoas. Você ouviu isso? Sério? Eu vi. Olha o que a droga Perdemos ele. Você tava sujão? O que foi? Você tava tá normal. Droga! Cara, a hora que o cara falou assim, olha o que a droga faz com as Aquela pessoas. coisa, Entrou né? na bad, Olhou né? pro Rodrigão e falou assim, meu Deus. Nunca mais vou esquecer. Ele virou um vagabundo, Tá, mas ó, perdemos isso ele. aí é muito importante que tu falou, porque eu ia te perguntar. Se nessas vezes que tu usou maconha, houve um gatilho que te gerou um sentimento ruim. Porque assim, cara, hoje eu tenho mais controle, né? Hoje em dia eu tenho mais controle de como eu vou me direcionar psicologicamente. Porque você chegou a uma dependência? Nunca, em nada. Porque quando você fala de controle, seria o quê? Não, controle de pra onde vai a experiência naquele ok. momento, entendeu? Mas nunca fui viciada em nada, em nenhuma substância. Nem cigarro, nada, enfim. Só que quando a pessoa ela ainda não é muito familiarizada com esse tipo de coisa, a depender do gatilho que ela escuta, mano, ela mergulha naquele conceito, naquela ideia, quando vê ela tá com crise de pânico. Não. Então, muitas vezes eu recomendo, cuidado onde tu vai usar, com quem e o tipo de coisa que tu assiste, que tu ouve. Cara, porque tu fica muito sensível. a última que eu fumei, que eu falei nunca mais, foi um dia eu fumei, fui pra casa, comi pra caramba, falei, vou deitar agora pra me relaxar. E, tipo, antes da onda passar, eu tinha deitado, tinha, sei lá, 1h30 ali. Minha irmã foi e me acordou pra dar uma notícia que, tipo assim, uma tia minha que eu gostava pra caralho tinha morrido. E eu tava com uns BO com essa tia minha. Nossa, cara, que momento. Eu tava com uns BO com essa tia minha, assim, Nossa. que a gente não tava conversando. E, cara, eu acordei, assim, eu falei, puta merda. Foi por minha causa. Tu tava chapado. Tava. Puta merda, Foi nossa. por minha causa, cara. Foi por minha causa. Ela morreu por minha causa e tal. E, cara do céu, eu fiquei mal. E aí, a hora que passou, que eu entendi que aconteceu, tudo, falei, nunca mais. Mano, não foi a maconha. Não, foi o gatilho externo que tu percebeu. Não sei. Foi sim. Os meus amigos que fumavam, assim, eles ficavam bem, assim, ficavam felizes, alegres. Eu falei, cara, eu não vou fumar isso mais. Uma vez eu tava conversando com o Monark falou, não, é porque é a maconha que você fumou, tem uma maconha que deixa mais, isso que eu ia falar, tem duas mais qualidades, feliz, não? tem uma maconha que deixa Não, mais mas- ruim, é o tipo da maconha. Eu falei, não, cara, eu não quero fumar essa Não, porra. mais, não eu fumei vejo mais. diferente, até pela experiência com os meus pacientes. A droga ela vai trazer à tona o que você tem dentro de você. Então, para alguém pode fazer um efeito positivo, porque ele tem coisas dentro dele que são positivas. E para outros vai trazer à tona traumas, medos, incertezas. Então, cada um responde com aquilo que tem. E assim, ó, esse é um bom ponto que tu trouxe, porque, veja, às vezes tu tá sob efeito de ayahuasca ou de cogumelo, ou de maconha, enfim, sob uma substância, e aí tu vai chegar
no mesmo resultado. Tu vai chegar lá e vai ter um insight espiritual ou intelectual, familiar a respeito da tua vida, sei lá, alguma coisa assim. Só que, se tu foi levado pelo carrinho do amor é uma coisa, pelo carrinho da dor é outra coisa, entendeu? Então, às vezes, tu chega no mesmo resultado, a vida não tem sentido, mas os dois chegaram por resultados completamente diferentes. Um entra em pânico, o outro fica aliviado. Entende? Então faz sentido isso que tu falou. A pessoa, ela tem uma propensão a chegar em certo objetivo, uma predisposição, só que ela tem que ser bem direcionada para ir pelo caminho certo, entendeu? Então, ok, tu pode tomar a sua substância e tal, mas tem que ter cuidado com o ambiente externo para entrar no carrinho certo, entendeu? Para te ir pelo carrinho do amor e não o carrinho do terror. Sabe? Porque eu já tive a experiência de subir no carrinho do terror. Uma experiência. Bad. Cara, foi tenso. Eu lembro exatamente da situação em que uma pessoa fez um comentário desagradável pra mim, fora de hora. E isso me desencadeou uma autopercepção tão horrível de mim mesma. Tão horrível, em que eu fiquei com a impressão de que aquilo era incontornável, insolucionável, e aí eu me vi na ponta de um penhasco em um universo completamente estéril, morto, sozinha. E ali, pra mim, a vida parou de ter sentido. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Foi um terror cósmico. Nunca senti aquilo antes. Nunca mais quero sentir. Foi uma das piores sensações que eu já tive. E aí, aquilo me gerou uma crise de pânico, eu diria. Algo muito próximo disso, pelo menos. Eu fiquei com muito medo, fiquei assustada. Sozinha, assim? Não pediu ajuda pra ninguém? Não, eu fiquei com 2 amigos meus. Uma das pessoas que me engatilhou e mais uma outra pessoa que estava compartilhando a experiência com a gente. Aí eu dormi. E eu acordei no outro dia e eu ainda tava com uma sensação ruim. Eu acho que demorou um dia e meio, mais ou menos, pra eu voltar ao normal e parar de sentir medo. Assim, eu tive que fechar a porta em algum momento, entendeu? E eu tinha medo de que eu não tivesse fechado ela bem ainda e isso começasse a me gerar um ciclo de pânico, entendeu? Porque eu nunca tinha tido isso de ficar sozinho e de repente começar a sentir medo. Nunca senti isso. E aí eu me sentia mais à vontade quando eu tava perto das pessoas. Mas passou. E aí, isso me serviu realmente, assim, como uma baita de uma notificação. Cuidado com as pessoas que tu tá. Cuidado com o ambiente e com o culto que tá gerando essa tua experiência. Porque, por exemplo, eu vivi aquilo com intensidade por cerca de 4, 5 horas. A jornada daquela pessoa que me engatilhou passou muito antes. Então, ela achou que eu já tinha passado também e não tinha. Entendeu? Então, isso aí também tem que ser respeitado. Tu tem que ter certeza que a experiência daquela pessoa já passou. E aí, tu vai conversar com ela. E dá pra você saber quando acabou a experiência? Dá, assim, dá. Assim, não fica uma viagem meio não, entre simplesmente uma situação é e a absurdo, outra. porque quando passa a jornada, parece que tu nasceu de novo, assim. Tu não tem ressaca nenhuma. Tu não fica cansado, tu não fica tonto, sabe? Viajando, nada. Passou. Só que tu fica com uma sensação muito boa. É uma sensação boa, sabe? De estar flutuando. Foi muito engraçado, porque depois que eu usei a ayahuasca e tal, eu comecei a gostar de bandas e músicas que eu nunca tinha gostado antes. E aí o progressivo começou a fazer sentido pra mim. Jazz começou a fazer sentido. Todo tipo de música experimental que parece muito esquisita, mas que tem uma harmonia, começou a fazer sentido. Aí eu comecei a gostar de uns sons que pra muita gente é puro barulho. Eu penso, caralho, isso é muito bom. Maravilhoso, meu Deus. O Pink Floyd é tudo. Você já teve deprê?